Fala galera que me acompanha aqui no canal do YouTube. E aí, como é que vocês estão, gente? Tudo bem? Tudo certo? Estamos chegando aqui no canal Rodrigo Oliveira. Vamos falar sobre seleção brasileira. A seleção brasileira empatou nessa última quinta-feira contra a Venezuela, jogando na Arena Pantanal, lá em Cuiabá, por 1-1. O Brasil saiu na frente, teve a oportunidade de fazer o segundo gol, de matar o jogo, e seria uma vitória protocolar. Mas não foi o que aconteceu. E mesmo na vitória, era preciso, trazer também alguns erros que a equipe acabou apresentando nessa partida contra a seleção venezuelana. Então vamos falar a respeito disso depois da vinheta. Mas antes de prosseguir com o vídeo, eu queria pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações clicando no sino, deixar o teu like, comentário e compartilhar. Vamos lá então, meus amigos, vamos falar sobre a seleção brasileira e esse empate contra a Venezuela em 1-1 lá na Arena Pantanal em Cuiabá. Bom, a seleção brasileira não fez um bom jogo, acho que isso é consenso, os jogadores até na saída do campo falaram isso para a televisão, depois na zona mista salientaram isso. O próprio Fernando Diniz também falou que o desempenho foi abaixo daquilo que ele estava planejando. Eu acho que isso é consenso para todo mundo, que a seleção brasileira produziu e jogou pouco e, se tivesse feito a vitória, não a mereceria. Bueno, Brasil, que tem agora esse novo trabalho do Fernando Diniz, já que não conseguiu de forma imediata trazer o Carlo Ancelotti, que era o planejamento da Confederação Brasileira de Futebol, trazer o técnico atualmente no Real Madrid, e então a seleção brasileira não conseguiu, a CBF não conseguiu trazer o Ancelotti nesse momento. Então, tenta um técnico tampão como o Fernando Diniz, que é meio queridinho da imprensa, que é meio queridinho também dos jogadores, que gostam do jeito que o Fernando Diniz gosta de atuar. Mas eu acho que, por pouco tempo em que se tem data FIFA para trabalhar os jogadores, para tentar fazer com que os jogadores atuem da maneira como o treinador quer, eu acho que não é o exato. Eu acho que nessas data FIFA o que funciona mais é a conversa. É chegar no jogador, dizer, desempenha isso, como é que você está jogando no seu clube, do técnico fazer com que o jogador atue da mesma maneira que ele joga no clube. E não do técnico tentar implementar a sua filosofia de trabalho, porque não tem tempo para trabalhar, gente. Vamos pegar a preparação da seleção brasileira para esse jogo contra a Venezuela. A seleção brasileira completa se apresentou na segunda-feira à noite. Terça-feira fez um trabalho. Quarta-feira um trabalho mais leve, mais posicional, um trabalho bem tranquilo. E quinta-feira o jogo. Agora, dando sequência aí para a partida contra a seleção uruguaia, é que vai ter um pouco mais de tempo. Trabalho na sexta-feira, um regenerativo. No sábado, um trabalho mais completo. No domingo também um trabalho mais completo. E já viagem para o Uruguai. Depois, na segunda-feira, um trabalho de reconhecimento do gramado. E a partida na terça-feira contra a seleção do Uruguai. Então, a seleção brasileira não tem tempo para treinar. Então eu acho que é meio arriscado por parte da Confederação Brasileira de Futebol colocar um técnico que ele necessita de tempo para que os jogadores eles assimilem a ideia dele. Pô, mas estamos falando de cabeça de bagre? Não estamos falando de cabeça de bagre, nós estamos falando de jogadores da seleção brasileira, jogadores do mais alto calibre do futebol internacional, do futebol brasileiro, do futebol europeu, enfim, do futebol mundial. São jogadores que estão acostumados a jogar em alto nível. Esses jogadores não estão acostumados a uma mudança repentina de jogo, de estilo de jogo. E aquilo que o Fernando Diniz está tentando propor para a seleção brasileira é muito diferente daquilo que os jogadores vinham fazendo nos 2 últimos ciclos de Copa do Mundo com o Tite. Sendo que a base, ela praticamente é a mesma. Poucos jogadores mudarão, poucos jogadores chegarão. Então a base, ela é praticamente a mesma. Então você tentar implementar uma mudança considerável de estilo de jogo, de padrão de jogo, de jeito de se comportar dentro do campo, com pouco tempo para trabalhar, é muito arriscado, é muito complicado.
A CBF vai manter o Fernando Diniz como técnico? Se vai manter o Fernando Diniz como técnico para o ciclo e para a Copa do Mundo, eu acho que vale a pena fazer, né, arriscar. Se o Fernando Diniz vai ser tampão para depois chegar o Carlo Ancelotti ou qualquer outro técnico de um calibre internacional muito maior do que o Fernando Diniz, aí eu acho que é perda de tempo. Tem que ter um alinhamento, né, entre aquilo que a seleção brasileira quer para seu técnico, daquilo que os jogadores também querem para seu técnico, né, do que o Fernando Diniz agora está proposto a apresentar. Não estou falando que o Fernando Diniz é um mau técnico. Eu não gosto das ideias de futebol dele. Eu acho que o estilo dele é muito arriscado, né? Então, não sei se eu contrataria, se eu queria ele para o meu time. Bueno. Ainda bem que não sou eu que defino quem é que é contratado para o meu time. Mas essa questão, né, ela é uma questão muito interessante, eu acho que precisa ser muito debatido. O presidente da CBF, quando tomou a decisão de ir buscar o Fernando Diniz no Fluminense, né, ele não pensou, né, também se seria, né, se o Fernando Diniz seria a manutenção, né, do trabalho, uma preparação do trabalho, melhor dizendo, né, para o Carlo Ancelotti ou qualquer técnico que venha a ser, né, o técnico da seleção brasileira. Enfim, né, eu acho que a seleção brasileira ela tem que definir, vai ser o Fernando Diniz? Vai ser o Fernando Diniz. Então eu acho que também vai depender do que o Fluminense fizer, né, na Copa Libertadores da América. Acho que se o Fluminense for campeão, acho que o Fernando Diniz vai até o final do ano, depois ele segue para a seleção brasileira, que aí ele vai já ter cumprido o ciclo dele no Fluminense, que é de um grande título, né? E eu acho que se não for campeão, ele vai estar... O torcedor do Fluminense vai reclamar porque acabou dividindo as atenções com a seleção brasileira, não teve, né, o foco 100% no futebol do Fluminense. Enfim, tá numa sinuca de bico o nosso glorioso Fernando Diniz. Eu acho que tem que definir de uma vez. Vai ser o Fernando Diniz? Então vai ser o Fernando Diniz para o ciclo da Copa. Não vai ser o Fernando Diniz? Então tem que ter um treinador que seja condizente com aquilo que a seleção brasileira quer para o futuro. Quem vai ser o próximo técnico? Então tem que trazer alguém que trabalhe na mesma linha, porque senão, quando chegar, né, próximo desse técnico, que no caso é o Carlo Ancelotti, que a CBF quer, né, o Carlo Ancelotti não joga do mesmo jeito que joga o time do Fernando Diniz. Ele é um futebol um pouco mais pragmático, inclusive está sendo muito criticado lá na Espanha por conta do pragmatismo que joga o time do Real Madrid, né? Mesmo assim está conseguindo os resultados? Está conseguindo os resultados, mas é um time extremamente pragmático. Será que é isso mesmo que a CBF quer? Será que alguém da CBF sabe de futebol? Sabe se o Fernando Diniz joga o mesmo que o Carlo Ancelotti coloca em campo, treina do mesmo jeito? Enfim, né, são perguntas que necessitam ser feitas para o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, que é quem toma as decisões, né, que é quem decide, que é quem contrata, quem é quem assina ali para, né, a contratação de jogadores. Mas o fato é que a seleção, no jogo contra a seleção peruana, produziu pouco. Contra a Venezuela foi um futebol paupérrimo e ainda teve aqueles episódios no final do jogo, né? Um torcedor jogou um balde de pipoca no Neymar e aí acabou gerando, né, toda uma confusão lá no final do jogo em Cuiabá. Achei um pouquinho exagerado, né? Achei um pouquinho que esse torcedor acabou extrapolando um pouco. Claro que o cara tá irritado, Neymar jogou pouco, seleção brasileira jogou pouco, mas eu acho que fica ali no xingamento, fica ali na cobrança. Eu acho que jogar alguma coisa, né, acertou o Neymar, né, isso parte por uma agressão, eu acho que já vai um pouco além do aceitável. Mas enfim, vamos ver o que a seleção brasileira vai apresentar no jogo contra o Uruguai. Por mais que o Uruguai seja, né, um início de trabalho, e um início de trabalho bem semelhante com a seleção brasileira, né, a gente vê aí alguns jogadores uruguaios jogando no nível, né, bem parecido com a seleção brasileira no futebol europeu, né, e também com uma base mantida com jogadores jovens, né, da seleção sub-20 que acabaram sendo campeões do Mundial Sub-20. Então vem forte a seleção uruguaia para
esse confronto aí contra a seleção brasileira. Vamos ver o que o Fernando Diniz vai conseguir promover de mudanças, né, em relação à postura, em relação ao posicionamento da seleção brasileira para esse jogo. Algumas respostas o campo deu. O campo deu algumas respostas para o técnico Fernando Diniz. Agora resta saber se ele vai estar atento a essas respostas que o campo acabou dando. Te inscreve no canal, ativa as notificações clicando no sino, deixa teu like, curta, comente e compartilha. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!